hoje venho-nos falar, como o Pedro referiu, de Prometeu e do fogo mental. Então, o mito de Prometeu surge em várias fontes clássicas. Ele surge com Hesíodo, nas suas obras épicas Teogonia e Trabalhos e Em Dias. Ele surge também mais tarde com Ésquilo, na sua tragédia Prometeu Agrilhoado. E surge também com Platão, no seu diálogo Protágoras. E embora estas três versões clássicas que nos chegaram sejam um pouco diferentes, retratem o mito de uma maneira um pouco diferente, nós sabemos que os mitos não são só narrativas. Eles transmitem algo mais profundo, algo ligado à verdade, e é isso que vamos nos tentar aproximar hoje um pouco do significado que o mito de Prometeu nos pretende transmitir. Então, este mito começou há muito, muito tempo, com Urano, deus dos céus, e com a sua mulher Gaia, a Terra. Urano e Gaia deram origem a uma descendência muito grande de titãs, uma espécie de quase gigantes, aos hecatónquiros, aqueles com 100 braços, e também ainda aos ciclopes, com um só olho. Mas Urano tinha muito medo que os seus descendentes lhe roubassem o poder, então mandou-os a todos para o mais profundo do submundo, para o Tártaro. No entanto, Gaia consegue fazer com que um dos seus filhos não vá a esse sítio, ou que seja liberto, e esse filho é Cronos. E Cronos é aquele que vai conseguir derrotar Urano, vai cortar dos seus genitais, Urano vai ficar muito enfraquecido e Cronos vai conseguir então derrotar Urano e salvar os seus irmãos titãs. Mas não antes de Urano lhe lançar uma maldição. Ele diz que os titãs não vão governar muito tempo. Então, quando Cronos chega ao poder, ele começa a ficar com os mesmos receios do pai. Ele começa a ficar com medo que também os seus filhos lhe roubem o poder. Então começa a devorar todos os seus filhos assim que eles nascem. A sua mulher, Reia, que estava profundamente triste que todos os seus filhos estavam a ser comidos, vai se refugiar em Creta e é aí que nasce Zeus, refugiado às escondidas de Cronos. E Zeus mais tarde, então, vai também revoltar-se contra o seu pai, vai conseguir libertar todos os seus irmãos. E aqui começa aquilo que é conhecido como a Titanomaquia. A guerra entre os deuses olímpicos, portanto Zeus e todos os seus irmãos, contra esta espécie de titãs. Nesta Titanomaquia é onde se vai destacar a nossa personagem principal do mito, Prometeu. Prometeu pertencia aos titãs. Prometeu era um titã. Mas, durante a Titanomaquia, ele e também o seu irmão Epimeteu, eles decidem ficar no lado dos deuses olímpicos. Portanto, eles vão lutar, juntamente com os outros deuses olímpicos, contra os titãs. E vão ser uma chave decisiva para que Zeus e o resto dos deuses consigam, então, vencer esta raça dos titãs. Prometeu. Antes de, e metos, capacidade de visão, capacidade de pensar. Portanto, Prometeu é aquele que pensa, que vê antes de. Portanto, é aquele que prevê. E Epimeteu, epi é depois, metos é igual, portanto, é aquele que vê depois. E esta dicotomia entre Prometeu e Epimeteu, entre aquele que vê antes e aquele que só vê depois, vai ser bastante referido ao longo do mito. Portanto, estes dois titãs foram bastante decisivos então para que os titãs não governassem e que os deuses olímpicos ganhassem este poder. E Zeus então vai subir ao poder, mas esta Titanomaquia durou cerca de 10 anos, portanto foram 10 longos anos de guerras entre titãs e deuses olímpicos, que, como podem imaginar, devastou por completo o planeta. Então foi preciso voltar a povoar com as espécies que existiam e, além disso, com espécies diferentes. Então Zeus vai dar a missão a Epimeteu de fazer isso mesmo.
E porquê é que ele dá esta missão a Epimeteu e não a Prometeu? Porque Prometeu foi sempre alguém que Zeus desconfiou bastante. Porque Prometeu era aquele que via à frente. Ele consegue prever o futuro. E ficou ao lado dos deuses olímpicos. E isto fazia com que Zeus ficasse muito inseguro, porque tal como Prometeu traiu a sua espécie, os seus irmãos, os seus pais, Zeus não se sentia seguro que Prometeu também não pudesse trair ele mesmo. Então decidiu dar estas funções a Epimeteu, com quem não corria tantos riscos, porque ele só veio depois, portanto não corria tantos riscos, e Epimeteu então tinha esta função de dar a cada espécie do planeta uma virtude, uma qualidade que as distinguisse das outras e que as permitisse sobreviver. Mas Prometeu, que já conhece o seu irmão, alertou para ele ter cuidado, para ele dar características justas a cada uma das espécies, portanto, aquilo que lhes cabia, não só para as individualizar umas das outras, mas também tendo em atenção a conjunção de todas no planeta. E Epimeteu ouviu o seu irmão, então a uns deu asas para poderem voar e esconder-se, a outros deu grandes garras para se poderem defender e atacar, outro deu-lhes uns dentes muito grandes, outros tornou-os muito pequenininhos para que eles pudessem se esconder, mas houve uma espécie que eles esqueceram, que foram os homens. Os homens não tinham nenhuma qualidade magnífica que os diferenciasse dos outros. Era rápido, mas havia mais rápidos. Era forte, depende. O homem era aquele que não tinha nenhuma qualidade que o pudesse fazer sobreviver por si mesmo neste mundo tão cruel. E Prometeu, ao ver esta espécie de defesa, logo decidiu socorrê-los. Porque é exatamente essa a característica de Prometeu. E foi por isso que Prometeu também ficou ao lado dos deuses olímpicos durante a titanomaquia. Prometeu é aquele que ajuda os mais fracos, ajuda aqueles que são indefesos, para que eles se possam fortalecer e conseguir combater as dificuldades que eles têm. Portanto, Prometeu fica do lado daqueles que estão menos favorecidos. E então ele, quando olha para os humanos, aquela espécie que não tinha nenhuma qualidade extraordinária, que não tinha garras, que não corria muito rapidamente, que não tinha os dentes muito afiados, mas que era a única espécie que conseguia olhar para o céu. E ele achou que os humanos poderiam, como ele que prevê, poderiam ter algo especial. E deveriam ter algo especial, não só para que os ajudasse a sobreviver, mas também para que os ajudasse a desenvolver esse olhar para o céu que ele já tinha reparado. Então Prometeu vai cometer o seu maior ato de desobediência. Ele vai até ao Olimpo com um pequeno caldo de funcho e vai roubar o fogo divino e vai dar o fogo divino aos humanos. Este fogo divino vai permitir, por exemplo, que os humanos afugentem os animais, que se aqueçam, que cozinhem a carne, vai permitir uma série de coisas físicas. Mas é aqui que também começamos a entrar mais a fundo na interpretação do mito. Este fogo não era só um fogo que aquecia, que iluminava. Este era um fogo divino. É um fogo que podemos relacionar com a mente. É a capacidade de pensar. E então aqui este quadro de Françoise, que eu acho que está muito bem a expressar exatamente essa mensagem. Quando Prometeu dá o fogo aos homens, os homens deixam de ser esta criatura indefesa que estava aqui na Terra e passam a ter algo mais. Passam a ter a sua mente e a sua capacidade de ligar a algo mais terrestre, a algo superior. Conseguem começar a articular pensamentos, a pensar, a raciocinar. E isto amedronta Zeus. Este roubo do fogo que era dos deuses, isto começa a amedrontar Zeus, porque ao roubar o fogo divino, Prometeu leva um pouco dos deuses aos homens. Torna os homens mais próximos dos deuses. Portanto, uma ameaça possível no futuro para os deuses. E Zeus fica muito chateado. Então ele vai dar um castigo à humanidade e um castigo a um instigador disto tudo, que é Prometeu. Para os homens, ele pensou num plano muito elaborado. Então ele foi ter com o seu filho Hefesto e foi pedir que ele construísse a primeira mulher mortal
uma mulher com muitas qualidades, muitas características, em tudo semelhante às deusas imortais. Bela, com todas as virtudes das mulheres imortais, e Hefestos começa a moldar essa mulher imortal e pede aos outros deuses que também dê uma virtude divina a essa mulher. E assim nasce Pandora. Pan, todos, Dora, presente. Pandora é o presente de todos os deuses. E esta mulher mortal que traz consigo uma caixinha. Já todos ouviram falar na caixa de Pandora. E Zeus decide dar então a bela Pandora a Epimeteu. Não a Prometeu, mas a Epimeteu, que fica muito contente, porque Zeus tinha gostado do trabalho que ele tinha feito, a diferenciar as espécies, e estava a dar-lhe um presente. Então ele aceita Pandora e não se lembra que Prometeu já o havia alertado para que ele nunca aceitasse presentes de Zeus, porque assim que aceitasse um presente de Zeus, a humanidade estaria em desgraça. Mas Epimeteu é aquele que só vê depois, e só depois de aceitar o presente é que se apercebeu daquilo que tinha feito. Então Epimeteu aceita Pandora, Pandora vem com a sua caixinha que nunca poderia abrir, até que a curiosidade matou o gato, e neste caso atormentou a humanidade. Pandora abre a caixa e dela saem todos os males para a humanidade. Portanto, a humanidade que até então vivia tranquila, pacificamente, vê-se agora inundada de calamidades, de doença, de ira, de raiva. Isto tudo foi o plano de Zeus, porque embora os homens já possuíssem a sabedoria divina, já possuíssem o fogo, já possuíssem a mente, estariam muito ocupados a lidar com todos os males do mundo, com todos os sentimentos de raiva, com toda a ambição que os faria querer ter sempre mais e que depois que os virariam uns contra os outros, e estariam muito ocupados com a convivência e esqueceriam-se de rebelarem-se contra os deuses. Portanto, este foi o castigo que Zeus deu à humanidade. E a Prometeu? Prometeu também levou o seu castigo muito severo. Então, mais uma vez, Zeus recorre a Hefesto, pede que ele fabrique uns grilhões de aço inquebráveis e que Prometeu seja amarrado num penhasco muito alto com esses grilhões. E o que é que iria acontecer? É que não era só ficar em solidão para toda a eternidade. É que todos os dias de manhã viria uma águia. A águia é o símbolo de Zeus. Então viria uma águia pela manhã, cravaria as garras no ventre de Prometeu, com o seu bico rasgaria a pele, revolveria as entranhas até chegar ao fígado e arrancava-lhe o fígado e comia-lhe o fígado. Depois ia-se embora e isto não acabava aqui, porque durante a noite o fígado regeneraria, as feridas saravam, para que na manhã seguinte a águia voltasse e a tortura começasse novamente para toda a eternidade. Portanto, não era só o físico, mas era também a parte psicológica de saber que todos os dias aquilo se iria repetir. Prometeu aceitou o seu castigo, Zeus disse-lhe, se tu pediste desculpa, eu não faço isto, mas Prometeu sabia que tinha feito aquilo que considerava justo para a humanidade, por isso aceitou o seu castigo, e lá foi ele ser amarrado ao penhasco e ficar para toda a eternidade com o seu fígado a ser comido. Até que muitos anos se passaram e surge o nosso herói das Tolkies anteriores. Surge Hércules. Lembram-se os 12 trabalhos de Hércules? Pois bem, num desses trabalhos estava Hércules a ir para o seu trabalho, quando vê Prometeu agrilhoado. E então Hércules mata a águia, que já não surge, Prometeu fica muito confuso, onde é que está a águia, não veio hoje, acabou. Lá está Hércules, que matou a águia, que consegue tirar Prometeu das correntes, mas isto tudo tem por detrás a benesse de Zeus. Primeiro porque os deuses olímpicos já estavam fartos de ouvir Prometeu a gritar todos os dias. A verdade é que até Zeus já queria que aquilo terminasse, só que não queria voltar atrás com a palavra dele. Por isso ele não se importou muito que Hércules salvasse Prometeu e também não se importou porque assim Hércules ainda teria mais glória na Terra, porque teria sido o salvador do salvador da humanidade.
E então Prometeu é desamarrado, mas Zeus diz que a sua palavra tem que continuar a ser cumprida. Então o que é que ele pede? Pede a Hefesto, mais uma vez, coitado, que das correntes onde Prometeu estava amarrado, fabricasse um anel e que incrustasse no anel um pedaço da rocha. E Prometeu teria que andar para sempre com esse anel e com essa rocha, portanto teria que andar para sempre acorrentado ao penhasco. E assim cumpriria-se o castigo de Zeus para toda a eternidade. E de uma forma muito breve, esta é a apresentação do mito, mas agora podemos falar um pouco mais sobre a interpretação, o que é este fogo mental. Como todos nós, já conhecemos das aulas e da tradição do hinduísmo, nós sabemos que a constituição do homem que se pode dividir em várias camadas. Então temos esta primeira camada, esta primeira fase, um corpo mais físico, que relacionamos com o elemento terra, onde se inclui, por exemplo, nós costumamos falar muitas vezes das rochas, portanto, da matéria mais física. Depois, o que distingue uma rocha de uma planta, no estado mais acima, é que uma planta tem energia, e aqui relacionamos com o elemento água, desculpem. Portanto, das plantas para os animais, começamos a ter as emoções, relacionadas com o elemento ar, e se bem se lembram, aquilo que distingue os animais do homem é a mente. Esta mente que é dual, que relacionamos com o elemento fogo. Portanto, o hinduísmo e os mitos gregos, tudo relacionado. Este elemento fogo foi aquilo que Prometeu trouxe aos homens, que foi esta mente, esta capacidade de pensar, manas. E por isso somos humanos. Somos aqueles que têm mente, uma mente, que podem articular pensamentos, que podem raciocinar e que se podem ir aproximando do divino. E por isso, Prometeu trouxe-nos o fogo, mas trouxe-nos a mente, mas ele não nos disse para onde deveríamos orientar essa mente, para onde deveríamos orientar esse fogo. Isto tudo porque nós fazemos parte da grande lei, portanto, a grande lei do livre-arbítrio, onde nós estamos inseridos, faz com que Prometeu nos tenha dado o fogo, mas a maneira como nós vamos usar esse fogo, para onde o vamos orientar, para onde vamos conduzir esses pensamentos, para nos aproximarmos mais do divino ou do animal, isso cabe-nos a nós decidir fazer e escolher. Mas tal como o fogo se verticaliza quando se consome, quando arde, também nós temos esta capacidade de nos verticalizarmos e de ascendermos, porque temos dentro de nós esta centelha divina que Prometeu roubou do Olimpo e que nos trouxe, e que tanto amedrontava Zeus. Portanto, nós temos esta capacidade de transcender e de nos elevarmos até ao divino. Temos capacidade de escolher caminhar para manas, verticalizar-nos para manas e diferenciar-nos do animal. Nós que não tínhamos capacidade de virtude nenhuma especial, Prometeu deu-nos esta virtude, esta capacidade especial de nos podermos transcender, de nos podermos elevar, de podermos aproximar de algo superior. E, portanto, termino dizendo para que não deixemos que este sacrifício e que este castigo que Prometeu sofreu fosse em vão e que fizéssemos com que esta nossa chama aumentasse e que verticalizasse e que nos tentássemos conduzir a esse caminho de transcendência, de elevação. Tentar despertar essa centelha divina que Prometeu nos deu e que existe dentro de nós. Obrigada.